eu poderia disputar as eleições em 26. E você vai decidir se vai votar em mim ou não. Eu vejo que é possível sim, o TSE vai ter uma nova configuração com novos presidentes, que é o Cássio e o André Mendonça, acho que é possível. Então, quando o Congresso se coloca a discutir a alteração de uma lei baseado numa necessidade social constatada, isso é legítimo. Curta, comente e compartilhe. Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável a esse projeto. Mas vamos lá. Para que serve a lei da ficha limpa hoje em dia? Dilma Rousseff foi cassada pelo Congresso, cuja sessão foi conduzida pelo então ministro Lewandowski, do Supremo, e no final resolveram fazer uma gambiarra permitindo que ela pudesse continuar com seus direitos políticos, porque a pena acessória é inelegibilidade por 8 anos. Ok? Bem, depois também tivemos o caso do Lula. O Lula foi tirado da cadeia por uma decisão do Supremo, porque lá mudaram o entendimento sobre a prisão em segunda instância. Fora da cadeia. Ele continuava inelegível, porque tinha uma condenação em terceira instância, que era o STJ. Resolveram então descondená-lo. O que é isso? É absolvê-lo? Não. É fazer que o processo volte à primeira instância, que deveria ser, segundo o entendimento lá, Brasília, né? E não Curitiba. E assim foi feito. Quando ele foi descondenado, essas condenações todas, segunda e terceira instância, que faria com que ele continuasse inelegível, foram para o espaço. E ele então pôde disputar as eleições. Então, 2 casos aqui, poderia citar muitos outros, que beneficiou Lula e Dilma. Jair Bolsonaro, qual o crime? Reunir-se com embaixadores? Após o desfile, ocupar um carro de som e fazer um pronunciamento? Abuso de poder político e abuso de poder econômico? Ou seja, a lei da ficha limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa: para que se persiga os políticos de direita. Você sabia que o Luciano Hang está inelegível? Por quê? Você nunca ficou sabendo que disputou qualquer eleição? Até isso fizeram, uma medida preventiva, tornando o Luciano Hang, um empresário conhecido por todos vocês, inelegível por 8 anos, para que ele então nem sonhasse a disputar uma vaga para o Senado, uma vice-presidente da República ou presidente da República. Ou seja, repito, a lei da ficha limpa serve apenas para isso: perseguir a direita. E ponto final. Teria vários casos para comentar aqui, como por exemplo o deputado Francisquini, lá do Paraná. Não vamos ficar por aí. E você? O que você acha? Podemos buscar uma mudança na lei da ficha limpa ou não? Eu sou até radical. O ideal seria revogar essa lei, que assim não vai perseguir mais ninguém. E quem decide se vai eleger ou não o candidato é você. E não uma pessoa aqui em Brasília. Você sabe de quem eu estou falando. Acho que está aplicado. Estamos trabalhando para esse limite, né? Passe de 8 para 2 anos de elegibilidade. Aí sim, eu poderia disputar as eleições em 26. E você vai decidir se vai votar em mim ou não. Bom dia a todos. Até uma próxima. Olha, com relação à elegibilidade do Bolsonaro, acredito que é possível. O Bolsonaro não está podendo ser elegível por quê? Porque ele foi achado dinheiro na cueca dele, porque ele, enfim, fez mensalão, ele desviou emenda parlamentar. Não, porque ele fez uma reunião com o embaixador. Quanto abuso de poder político fazer reunião com o embaixador? Então, eu vejo que é possível sim, o TSE vai ter uma nova configuração com novos presidentes, que é o Cássio e o André Mendonça, acho que é possível. Nós temos alterações que são promovidas nas leis, e essas alterações elas são discutidas na medida em que a sociedade passa por situações que levantam debates relevantes. A questão da aplicação da ficha limpa, quando a lei foi criada lá atrás, era para tentar tirar da política brasileira personagens condenados nos grandes escândalos de corrupção, de desvio de dinheiro público, né? E aí houve todo um movimento na sociedade, essa lei foi aprovada, ok. Agora, o que a sociedade brasileira assiste? A sociedade que não está dormindo, aquela que já despertou, certo?
Essa lei está sendo utilizada para alterar o funcionamento do jogo eleitoral brasileiro ao tirar da disputa uma pessoa extremamente competitiva, que é o presidente Bolsonaro. Por que eu falo presidente? Porque quando a gente fala de redação oficial, quando a gente fala de liturgia, não existe ex-presidente. A gente sempre se refere à pessoa pelo maior cargo que ela já tenha ocupado na vida. Então é por isso que eu falo presidente Bolsonaro, assim como falaria também presidente Dilma, independente se gosto ou não da figura sobre a qual estou falando. Mas o que vemos hoje é que o PT, a esquerda brasileira, sabe que o nome do Jair Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, é um nome extremamente forte para ganhar a eleição. E aí colocaram Bolsonaro, fizeram a condenação dele num caso absurdo, que foi a reunião que ele participou com embaixadores, né, com representantes diplomáticos de outras repúblicas, lembrando que à época ele era presidente da República, e o presidente da República no Brasil, ele acumula a função de chefe de governo, ou seja, ele administra a máquina pública, e a função de chefe de Estado, que é representar a República Brasileira em organismos internacionais e falar no nome do Brasil como país, né, dentro das relações internacionais. Então é muito óbvio que um presidente da República vai fazer diversas reuniões com chefes de estados de outros países. E detalhe, na minha opinião, o conteúdo dessas reuniões sequer deve ser revelado. Porque quando a gente fala de proteção de território, quando a gente fala de inteligência, de contra-inteligência, esse conteúdo não tem que ser aberto. É diferente, por exemplo, de um gasto corporativo do cartão de crédito. Lula colocou um sigilo de 100 anos sobre o que ele gastou, sobre o que a mulher dele gastou, e isso não tem nenhum fundamento, porque eles estão em missões exteriores amplamente divulgadas, e o restaurante que ele vai interessa ao povo brasileiro saber, o vinho que ele toma interessa ao povo brasileiro saber, porque é o povo brasileiro que está custeando. Enfim, o conteúdo das reuniões que um chefe de Estado faz não precisa, não deve ser divulgado. Será que o Donald Trump revela tudo o que ele conversa nas reuniões que ele está fazendo? É óbvio que não, né? Então, só para parametrizar o que aconteceu. O presidente Bolsonaro se reuniu com embaixadores. Por causa disso, ele foi tornado inelegível porque concluíram que ele estava tramando um golpe, certo? Golpe que não aconteceu, vamos deixar muito claro, golpe que sequer foi tentado, beleza? E conjecturar a realização de crime nunca será visto como crime, porque o crime em si, ele precisa ser pelo menos, a tentativa, a fase da tentativa deve ter sido iniciada. Quando você conjectura e quando você faz os atos preparatórios, nada disso é punível, tá certo? Então, mesmo que, mas ele estava discutindo sobre colocar a intervenção federal, e aí, nesse caso, a intervenção federal está sendo considerada golpe, ok, mesmo que isso fosse verdade, isso não seria crime. Tampouco poderia ser considerado tentativa de golpe, e muito menos um golpe, tá certo? Então, o presidente Bolsonaro está inelegível, hoje ele está fora do jogo. O que, portanto, nos leva a concluir que a lei da ficha limpa está sendo utilizada de uma maneira ruim para afastar uma pessoa que poderia competir e representando uma linha gigantesca de brasileiros, né? O presidente Bolsonaro perdeu por muito pouco na eleição de 2022 e a gente começa a receber uma série de informações sobre intervenções estrangeiras na eleição de 2022. É mais um elemento que macula a eleição de 2022, essa interferência estrangeira aqui no Brasil. Pois bem, então, quando o Congresso se coloca a discutir a alteração de uma lei baseado numa necessidade social constatada, isso é legítimo. E eu acho que faz todo sentido, sim. Sabe por quê? Quem tem que decidir se uma conduta é absolutamente inaceitável ao ponto de uma pessoa sequer poder concorrer, é o povo.
É o povo que tem que ver ali na urna e falar: esse aqui é um ladrão, um safado, um bandido, e isso por si só me impede de votar nele. Não é justiça eleitoral. Não é. O jogo democrático significa deixar as pessoas jogarem. E é o povo que vai fazer o crivo. Então, acho saudável essa discussão que acontece no Congresso, acho que traz um aspecto de justiça, que é o que sentimos falta hoje, quando do pleito, porque é muito injusto. As regras não são aplicadas da mesma maneira para todas as pessoas, e isso fica cada vez mais claro, principalmente agora com todas os documentos revelados pelo presidente Trump, no governo do Trump. Então, que deixe o povo decidir. Que deixe o povo decidir, deixa concorrer. E aí, a população brasileira faz a escolha. Mas a gente não pode deixar que um dos poderes, que inclusive não encontra limite mais hoje no Brasil, ele consiga interferir dessa maneira no jogo eleitoral. Só lembrando que Donald Trump, a Constituição americana vai nessa linha, tá? Donald Trump conseguiu concorrer mesmo condenado. A Constituição americana, ela é mais sólida do que a brasileira, ela é mais antiga do que ela é brasileira, ela é mais estável exatamente porque é mais restrita. Ela é garantidora de liberdades individuais. E uma das principais liberdades e garantias individuais que podemos esperar de uma democracia é o poder, de poder concorrer. Então, tirar uma pessoa dessa possibilidade é muito pesado, e a gente sabe que hoje está sendo utilizado para calar a direita brasileira. Então, eu realmente espero que essa alteração aconteça. E não se esqueça, se inscreva no canal. Passa o meu dia.